Olá, seres iluminados, eu espero que vocês estejam bem. Vocês já leram a Bíblia Sagrada, do primeiro livro de Gênesis até o último livro, o Apocalipse? Escreva nos comentários. Eu confesso a vocês que eu nunca li a Bíblia do início ao fim. E por que não? Alguns motivos principais. Primeiro, que eu achava difícil ler a Bíblia, que eu não me sentia capaz de conseguir interpretar. Segundo, eu ia na igreja, no culto de jovens, no culto com a minha família, então eu achava que só ouvir a palavra nos cultos já era suficiente. Eu também acreditava que quem deveria compreender as escrituras profundamente eram pessoas do ministério, na igreja, ou que tinham o dom de evangelizar. E como eu também tinha o meu avô, que tinha o dom de evangelizar, então ele conhecia profundamente a Bíblia Sagrada. Então, todas as dúvidas que eu tinha, ele sempre com muita paciência e com muito amor esclarecia as minhas dúvidas e me ensinava também sobre os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Na minha adolescência é que a coisa começou a ficar mais complicada. Eu comecei a distorcer tudo que o meu avô havia me ensinado, de andar no caminho certo, de obedecer a Deus, os ensinamentos, porque eu comecei a me apaixonar pelo que o mundo oferecia, tinha muita curiosidade, muita vontade, de fazer tudo, o que o mundo permite. E o que o mundo permite, ele está totalmente em desacordo com o que Deus ensina, como deve ser o nosso caminho. Então, eu respondi a isso, então já que o que o mundo está me oferecendo está em desacordo com o que ensina na Bíblia, então a Bíblia que é o problema. Comecei a ver a Bíblia como um livro antiquado, que ensinava que o contexto estava totalmente em desacordo com o mundo atual, com o mundo moderno. Veja a ignorância da pessoa. Mas eu só fui perceber a minha ignorância em relação à compreensão, à importância da Bíblia anos mais tarde. Em julho de 2017, eu caí na real, vi que estava conduzindo a minha vida para o abismo, vivendo de forma leviana e em profunda tristeza, com um profundo vazio de alma. Pedi perdão para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, pedi que eles me ajudassem, me colocassem no caminho certo, desse mais propósito na minha vida e tirasse toda aquela amargura de alma que eu estava sentindo. E Deus me confortou, converteu a minha alma e em junho de 2018 me chamou nas águas do Santo Batismo. Então eu sou muito grata a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, pelo amor, pela misericórdia que teve comigo, apesar dos meus inúmeros pecados. Em uma visita, para minha mãe, eu encontrei ela ganhou uma doação de livros e eu encontrei esse guia prático aqui da Bíblia. E com isso eu também comecei a lembrar, dos momentos em que eu me reunia com meu avô e que ele ensinou, tantas coisas para mim da Bíblia Sagrada. E aí começou a nascer aí um sentimento de conhecer melhor as Sagradas Escrituras. E aí quando eu encontrei esse livro aqui, eu fiquei bem feliz, porque como eu falei para vocês no início do vídeo, eu não me sentia capaz de conseguir interpretar a Bíblia Sagrada. Eu achava que era muito difícil, que seria muito difícil. E aqui, no propósito, que o Mike diz em relação a esse guia, ele fala o seguinte: esse guia prático da Bíblia, ele vai auxiliar o leitor a compreender a Bíblia e as verdades nela contidas, conforme creem os cristãos, e também mostrar que há um Deus e que Ele nos ama.
Este guia prático da Bíblia optou deliberadamente por abandonar a linguagem técnica, o que o torna ideal a pessoas que desejam conhecer melhor o cristianismo, a novos cristãos em busca de uma compreensão maior da fé e a cristãos maduros que apreciam explicações claras a respeito das histórias bíblicas. Lendo isso, eu fiquei bem animada. Falei assim, nossa, que bom, né? Esse livro pode me ajudar aí a interpretar a Bíblia. E eu gostei muito do que ele compreende sobre o que é a Bíblia. Para o Mike, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para a humanidade. A Bíblia narra a história do que houve de errado com a humanidade, as providências de Deus para resolver o problema e como esse plano foi bem sucedido por meio do amor de Deus pelos seres humanos. Aí ele fala aqui que a Bíblia possui duas divisões, né, principais, que é o Antigo Testamento, composto por 39 livros, que ele diz aqui que foi escrito principalmente em hebraico, e o Novo Testamento, 27 livros, que foi escrito em grego. Aí ele fala de diferentes traduções da Bíblia, diz que tem muitas traduções boas e que atualmente existem duas, né, categorias, as que mais se aproximam do texto literal e as que mais se aproximam da linguagem contemporânea. Aí ele diz aqui que ambas têm qualidades e defeitos, porém o mais importante é o leitor utilizar aquela que lhe oferece melhor compreensão. Bom, a Bíblia que eu leio, ela é desse formato no texto literal, tá? Eu leio a traduzida em português por João Ferreira de Almeida, a edição corrigida e revisada. Olha só. Tanto essa quanto esta são também traduzidas pelo João Ferreira. Essa Bíblia aqui eu ganhei, se eu não me engano, em 1996, foi uma distribuição gratuita que teve na escola pela instituição Gideões. E eu gostei bastante também da forma como eles interpretam o que é a Bíblia. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. E aí, essas palavras aqui de alguma forma te anima a começar a ler ali a Bíblia, ou se você já lê, a compreendê-la, né, ainda mais? Bom, se não, continue vendo este vídeo aqui que de alguma forma eu acredito que pode te animar. Aqui ainda neste guia, o autor ele fala sobre que a Bíblia ela revela 4 fatos a respeito de Deus. Primeiro fato, o coração de Deus, isto é, quem ele é de fato e não o que as pessoas imaginam ou temam que seja. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer melhor Deus, né? Compreender o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia e a sua justiça também. Segundo, o padrão de Deus, totalmente diferente dos seres humanos e capaz de extrair o melhor que existe em cada indivíduo. A gente identifica isso através dos dons, né, e dos talentos das pessoas. O terceiro, o plano de Deus, isto é, seu trabalho para consertar a bagunça que as pessoas causaram a si mesmas e ao mundo ao seu redor. Nossa, quando eu olho para o meu passado, gente, eu sinto de verdade até tristeza. Tristeza pelos inúmeros pecados que eu cometi diante de Deus. E você tem bagunçado muito a sua vida? E o quarto, os desafios de Deus. Isto é, ele enxerga as pessoas da forma como elas realmente são
e as faz saber que existe a possibilidade de mudança. E é verdade, quando a gente se arrepende de coração e alma e reconhece Jesus como nosso Salvador, Deus vem ao nosso encontro, nos conforta, né, nos dá força aí para continuar lutando, né, continuar nossa jornada aqui nessa terra, dar um novo propósito na nossa vida. Andar no caminho de Deus é maravilhoso. E então aí você deve estar se perguntando, né, Eliângela, e aí então com esse guia, né, e com as memórias aí do seu avô, né, que veio à tona, todas as lembranças, então isso foi o start para você começar a ler a Bíblia? Não. Esse guia, ele me trouxe clareza, né, assim, iluminou a minha mente, estava no obscuro, iluminou a minha mente em relação à importância de ler a Bíblia Sagrada, me ajudou a entender, né, por que é importante ler a Bíblia, que você começa a conhecer a Deus, né, você começa a compreender melhor os pecados, como que você pode melhorar, né, enfim. Mas o start para começar a ler a Bíblia foi assim. Eu conheci 2 canais no YouTube que falavam sobre a cultura judaica. E eu comecei a me interessar muito sobre esse assunto. Porque a gente sabe, né, que os judeus sofreram muitas perseguições, né, passaram por muitas coisas difíceis. E, né, por muitas provações também. E eles são um povo próspero, né? Já ganharam vários prêmios Nobel, e comecei a ficar curiosa, né? Nossa, o que né, faz esse pessoal aí ser diferente? E aí comecei a pesquisar alguns livros, né, na internet que falassem mais sobre a cultura judaica. E aí eu encontrei este livro aqui, ó, Desvendando o Código Judaico. Então, comprei esse livro no formato digital, né, e-book, e ele falou aqui ele levantou uma questão aqui que eu achei muito interessante. Ele pergunta aqui: como você trata a sua Bíblia? Compare o tratamento detalhado e cuidadoso dado à Torá com a maneira como alguns cristãos tratam suas Bíblias. A maioria dos cristãos possui muitas Bíblias e muitas versões disponíveis que geralmente ficam espalhadas aleatoriamente pela casa, enterradas debaixo de pilhas de revistas ou acumulando poeira em uma estante, sem ser tocada por dias. Outras Bíblias são ornamentos permanentes nas prateleiras dos bancos das igrejas locais e são abertas brevemente a cada domingo pela manhã, quando o pastor lê o texto da pregação do dia. Quando refletir sobre o alto preço pago para traduzir e imprimir a Bíblia, você sentirá uma nova gratidão pela palavra de Deus. Nossa, isso foi como uma chibatada, viu, gente? Porque eu me vi, né, tantos anos que eu guardei a Bíblia dentro da bolsa, só tirando ela para ir na igreja, né, e no momento em que era lido a palavra de Deus, ou nos momentos em que eu estava com meu avô. Então, eu me senti muito mal, né, ao ler isso daqui. E um outro ponto que eu achei interessante que ele cita aqui também é sobre o sagrado nome de Deus. Ele fala o seguinte: a mesma advertência pode ser dada com relação ao uso oral do nome de Deus. A revelação do nome de Deus era considerada tão sagrada que o próprio Deus estabeleceu o 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Êxodo 20, versículo 7. Também me vi aqui, a advertência também serviu para mim, porque muitas vezes usei o nome de Deus em vão, ainda uso, né? Tenho procurado me corrigir, porque parece que é uma coisa cultural, né? Que a gente sempre usou
E tendo essa advertência aqui, eu comecei a procurar a melhorar essa questão. E também aí foi o start, né, que eu senti o alerta de começar a ler a Bíblia definitivamente. Então eu coloquei como desafio de ler todos os dias pelo menos um capítulo. E parei de ler o livro. Parei de ler esse livro, vou deixar mais para frente, mas é um livro bastante interessante, fala com bastante detalhes, né? Todo o processo aí de tradução da Bíblia Sagrada. Então, iniciei as minhas leituras. Eu sou uma pessoa que sou a louca das anotações, né? Para mim não basta só ouvir ou só ler, eu preciso anotar o que eu entendi. Então eu separei esse caderno, né? Eu não gosto de riscar a Bíblia, marcar texto, não me sinto bem fazendo isso. Então separei esse caderno, ó, criei uma linha do tempo. Comecei a colocar aqui os principais pontos, né, que eu entendi em relação à leitura de cada livro, cada capítulo. Essa parte aqui em vermelho eu coloquei para eu saber que eu vou precisar reler, né, essa passagem, porque mexeu comigo emocionalmente. Essa passagem aqui em específico foi de Juízes, o capítulo 19, sobre a concubina que é abusada. Nossa, é muito forte essa passagem e eu não consegui, né, ter clareza, né, para conseguir compreender devido ao emocional. Então, eu vou precisar voltar em outro momento para ler com mais calma. Então, gente, para ler a Bíblia é assim mesmo. Vai ter passagens que vai ser fácil interpretar, outras que não vai ser e outras que vai mexer com você emocionalmente, né? Mas aí é só ter paciência, orar a Deus, né? Pedir clareza, sabedoria para conseguir entender, né? E tudo a seu tempo vai ser esclarecido. Bom, quando eu cheguei na parte aqui do segundo Reis, não sei se vocês viram o meu vídeo que eu fiz sobre a reflexão do rei, da história do rei Salomão, mas assim, em resumo, o que acontece? O rei Salomão, ele peca diante de Deus, ele comete o pecado de idolatria, porque ele começa a cultuar outros deuses. E aí Deus fala para ele que devido a isso, Deus rasgaria dele o reinado. Então o que acontece? Só havia um rei, Salomão, que reinava sobre todo Israel. E aí, então, através do profeta Aias, não sei se é assim que fala o nome dele, Deus fala que iria colocar o servo de Salomão, chamado Jeroboão, né, para reinar, mas iria deixar uma lâmpada acesa, né, para a geração de Salomão. Então, o que acontece? 10 tribos passaram a seguir Jeroboão, então foi dividido, né, ficou Israel para o servo de Salomão, Jeroboão, reinar sobre as 10 tribos que escolheram, né, seguir eles por permissão de Deus. E aqui o outro reinado de Judá, que foi, no caso, o filho de Salomão, que reinou, chamado Roboão, e seguiu ele 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim. Então, assim foi a forma que eu encontrei de entender melhor, né? Eu também aqui, depois eu senti a necessidade de escrever em preto, porque teve vários reis que desobedeceram a Deus, foram infiéis a Deus, e também teve reis que foram fiéis a Deus. Então ficou em azul e o preto só para mim, para facilitar aí o entendimento. Então fica aqui uma dica para vocês, para quem também tem essa forma de aprendizado, né, de compreender através da necessidade de anotar tudo. E eu quero falar para vocês aqui do guia, né? O autor aqui, ele fala sobre um modo simples de compreender a Bíblia, que eu achei interessante. Ele fala para considerar 3 pontos elementares. O primeiro ponto, eles, ou seja, os personagens. Então, reflita a respeito dos sentimentos e pensamentos dos personagens referidos na narrativa.
né, para você fazer perguntas, pode fazer perguntas em relação aos personagens, o que ele estava sentindo naquele contexto. O segundo ponto, nós. Não rejeite o texto por imaginar que ele trata de coisas antigas e ultrapassadas. Olha, não cometa o meu erro. Lembra que eu falei na minha adolescência? Pois é, em vez disso, procure por equivalências contemporâneas, né? Ou seja, o que tem nesse contexto histórico que aconteceu há tantos anos que tem de similar em relação ao momento atual. A Bíblia, gente, ela contém a palavra de Deus e a palavra de Deus não muda. Eu vou morrer, vai vir outras gerações e ainda assim a Bíblia vai continuar sendo atual, totalmente atual, e vai continuar ajudando essas e outras gerações. E o eu, né, que é o terceiro, considere a possibilidade de Deus estar comunicando algo pessoal a você por meio da passagem e, nesse caso, o que você pode fazer a respeito. Então, é importante aí você refletir, né, sobre o que Deus pode estar falando para você, que você pode melhorar, né, endireitar aí os seus caminhos. Então, eu gostei muito deste livro, porque ele tem também bastante ilustrações aqui, ó, da Arca, da Torre de Babel, né? Desenho da arqueologia, a ferramenta que era usada, né, pelos israelitas para fazer circuncisão. Mostra também aqui as vestes sacerdotais, que na Bíblia ela é falada sobre com detalhes, né? E aqui você vê um esboço, né, de como seria. Então eu gostei bastante desse livro, como eu falei para vocês, ele trouxe bastante clareza aí para mim. Aí se você estiver perguntando, Eliângela, será que é essencial para eu entender a Bíblia ter que comprar este livro? Não, gente, não é necessário. O requisito para você começar a ler a Bíblia é que você saiba ler, que você esteja com o coração, né, com a mente aberta, que tenha humildade, paciência e ore a Deus, né, pedindo sempre a guia de Deus, pedindo a Deus sabedoria para te ajudar aí na interpretação, certo? Se você não tem a Bíblia, né, você quer ler a Bíblia e você não tem, né, hoje, né, a gente encontra sites, tem a Bíblia online, eu vou deixar aqui na descrição o link desse site que traz a Bíblia nesse texto, né, nesse formato de tradução de um texto literal. E, se eu não me engano, eu acredito também que deve ter o site contendo a tradução do texto na linguagem mais contemporânea. Um ponto importante: humildade sempre, sempre. Não fique se achando melhor do que as pessoas que não leem a Bíblia, ou melhor do que as pessoas que leem a Bíblia e ainda sente uma certa dificuldade, né? Ainda não teve uma clareza em relação ao entendimento. E também muito importante que você, quando você entender, né, uma determinada passagem, interpretá-la, ore a Deus e pergunte para Deus se o entendimento que você está tendo, né, daquela passagem, se ela está correta, tá bom? Porque assim, quando a gente estuda, né, na escola, na faculdade, o professor passa um trabalho pra gente, olha, vai ler, pesquisar determinado autor. E aí você vai, pesquisa, né, faz ali aquele trabalho e você apresenta para o professor para ver se está correto ali o seu entendimento, né, está coerente com o que o autor diz. Então, assim também devemos fazer com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus, é um livro preciosíssimo, a gente precisa dar valor. Então, ore, tá? Sempre pergunte para Deus para ver se está certinho aí a sua interpretação. Outra coisa importante, as dúvidas que você tiver, vai anotando as suas dúvidas. E se você conhece alguém da sua igreja ou até da sua família, né, aproveita esses grupos aí que tem no WhatsApp e manda lá as suas perguntas. Quem sabe, de repente, tem alguém ali que pode te ajudar ou até recomendar
alguém, né, da sua igreja que tem aí o dom de evangelizar e que tem mais facilidade e já está mais avançado, né, eu quero dizer, em relação à interpretação da Bíblia, que aí essa pessoa também pode te ajudar, né? É importante os relacionamentos, né? Estão aí para nos ajudar e é tão bom a gente poder falar da palavra de Deus, não é mesmo? Tirar as dúvidas, aprender cada vez mais. Então, é isso. Eu espero que este vídeo, ele tenha de alguma forma te despertado aí em relação à importância da Bíblia Sagrada e também a importância, né, que devemos dar a ela e que devemos sempre reservar um momento aí do nosso dia para ler as Sagradas Escrituras, nem que seja, né, assim como eu, um capítulo por dia. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.